Olá, o meu nome é Bruno Ramos e hoje, mais as minhas colegas Mathilde Brossard, Marcela Malheiros e Jéssica Madi, vamos vos mostrar o percurso do Château d'If com duas personagens bastante famosas deste castelo, que são o Edmond Dantès e o Abate Faria. Então, para começar, você certamente já ouviu falar sobre o Conde de Monte Cristo, uma das histórias de vingança mais famosas do mundo, escrita pelo francês Alexandre Dumas em 1844. Nela, o protagonista Edmond Dantès é injustamente encarcerado nas celas do Château d'If. É aí que ele encontra o Abate Faria, que vira seu tutor e muda a trajetória da sua vida para sempre. Quando fugir, use-o para o bem, para o bem. Não, eu vou usá-lo em minha vingança. É sua última lição. Não cometa. Não cometa o crime pelo qual cumpre sentença. Deus diz: a vingança é minha. Eu não acredito em Deus. Não importa. Ele crê em você. Talvez o que você não saiba ainda é que o Abate Faria não é só fruto da imaginação de Dumas. Ele foi inspirado num dos mais célebres padres portugueses que viveu naquela época, mais conhecido hoje em dia como o pai da hipnose. José Custódio de Faria, ou simplesmente Abate Faria, nasceu no dia 31 de maio de 1756 em Candolim, concelho de Goa, na Índia. Goa foi a cidade e também capital do Império Português na Ásia, que incluía ainda Macau e Timor-Leste. Foi através da colonização que o catolicismo chegou nessa região indiana, da qual fazia parte a família do Abate Faria. Filho de Caetano Valeriano de Faria e Rosa Maria de Sousa, as suas famílias pertenciam à mais alta casta social indiana, como brahmanes cristãos. Ao se casarem, eles resolveram viver na casa dos pais de Rosa Maria, uma vez que ela era filha única de uma família mais rica e mais influente que a do marido. Isso quebrava a tradição da sociedade hindu, que obrigava os recém-casados a irem morar na casa dos pais do noivo e não da noiva, como eles fizeram. Os pais do abate continuaram a quebrar regras, ao passar mais de 7 anos para terem o primeiro filho. Ainda sendo corajosos o suficiente para seguirem o seu próprio caminho, eles decidiram de se separar após mais 7 anos de convivência. Naquela época, para que um casal pudesse romper os laços do matrimónio, eles tinham que dedicar a sua vida à igreja após o divórcio. Foi então assim que o seu pai entrou para o seminário do Chorão e a sua mãe para o convento de Santa Mónica. E é isso que explica o abate ser filho de um padre. Mais uma regra social e religiosa quebrada. José Custódio é então enviado para a casa dos avós em Colval, mas permaneceu sob a guarda do pai. Nos seus escritos já se podia ver a influência dos hábitos culturais indianos na sua formação enquanto pesquisador e homem científico, quando observava desde essa época a atuação dos faquires, a prática dos yogis, a cura sem remédios e o benefício das massagens no cotidiano da população indiana. Após um tempo, vivendo como padre em Goa, o seu pai decidiu ir a Lisboa. Assim,
No dia 21 de fevereiro de 1771, pai e filho sobem a bordo do São José, numa viagem pelo mar que durou 9 meses, até aportarem na capital portuguesa. Porém, a estadia em Lisboa foi rápida. Os dois partem em seguida para Roma com o objetivo de se dedicarem aos estudos de teologia. Com os estudos pagos pela monarquia portuguesa, o pai Faria fica em Roma até concluir o seu doutoramento em teologia. Após a conquista, volta a Lisboa, onde conhece diversas personalidades da corte e avança na carreira eclesiástica. Já o filho Faria é aceito no colégio interno Propaganda Fide e permanece em Itália mesmo após o retorno do pai a Lisboa, até finalizar também o seu doutoramento em teologia. Ele dedica a sua tese à rainha Dona Maria I e ao rei Dom Pedro III, uma vez que foi graças ao patrocínio financeiro do pai da então rainha, Dom José I, que ele pôde continuar os seus estudos. Outro episódio que marcou a sua estadia na Itália foi o sermão proferido na Capela Sistina, em 1780. Após escrever um artigo sobre o Divino Espírito Santo e o dedicar ao Papa Pio IV, ele foi convidado para proferir o seu discurso intitulado Adventus Spiritus Sanctis. E faço agora então uma citação da obra de Vaz, que está na página 34. 2 pontos. Se, no exercício da investigação dos mistérios divinos, Pai Santíssimo, não pudéssemos ter a esperança de expandir os estreitos limites da nossa mente humana, eu diria ser decorrente da miséria da nossa condição. De regresso a Lisboa, o seu primeiro discurso far-se à monarquia e na presença de Dona Maria I, o abade Faria relata ter travado. Por medo ou nervosismo, ele não conseguia lembrar do seu discurso. Foi quando o seu pai, sentado nas primeiras fileiras da Capela Real, sussurrou para ele: 2 pontos. I soglibagi catore rebagi, em Concani, que quer dizer algo como: são todos vegetais, tritúrios. A frase do pai foi o incentivo necessário para que ele conseguisse começar o seu discurso na mesma hora. Diz-se que foi daí que o abade despertou para a indução, através da palavra, uma das suas principais contribuições para a hipnose. Depois de quase 10 anos vivendo em Portugal, vendo que não conseguia atingir os seus objetivos profissionais na vida eclesiástica, ele decide dedicar a sua vida ao cientificismo. Assim, decide ir para Paris em 1788. Os primeiros indícios da sua presença na cidade são encontrados num registro de denúncias de 1792, da secção de Ponceau. A denúncia fala de um padre que morava na rua de Ponceau, número 49, acusado de ser, em francês, réfractaire et incendiaire, pelos discursos que proferia e pelo tipo de leitura que consumia. Em outra denúncia, apontam-no como homem de apostas, frequentador do Palais Royal. O abade chega em plena efervescência da Revolução Francesa, numa cidade ainda em chamas, com o impacto da teoria do magnetismo animal de Mesmer e a descoberta do sonambulismo pelo Marquês de Puységur, discípulo de Mesmer. Além disso, só pelo facto de se interessar pelos estudos de Mesmer, definido por muitos como uma revolução terapêutica e por outros como pura magia e charlatanismo, foi associado aos revolucionários.
É possível ver os seus primeiros experimentos como magnetizador descrito por Chateaubriand na sua famosa obra Mémoire d'Outre-Tombe. A passagem, provavelmente escrita em 1802, relata a tentativa frustrada do abade de matar um pássaro através das técnicas do magnetismo. E agora vou-vos ler uma pequena citação de Chateaubriand. L'abbé Faria a un dîner chez Madame de Custine se vanta de tuer un serin en le magnétisant. Le serin fut le plus fort, et l'abbé, hors de lui, fut obligé de quitter la partie, de peur d'être tué par le serin. Chrétien, ma seule présence avait rendu le trépied impuissant. Já em 1810, ele parte para o sul de França, onde é recrutado como professor de filosofia para o Liceu de Marselha. Ainda com dificuldades de domínio da língua francesa, o abade dava aula 4 vezes por semana. Porém, não demorou muito para que ele tivesse problemas. O seu carácter desafiador e indisciplina perturbavam o modelo imposto aos liceus recém-criados por Napoleão. Um dos episódios conta que ele afirmou ser professor de faculdade, quando era apenas professor de liceu. No fim desse mesmo ano, ele passa a ser também o censeur do liceu, cargo onde deveria supervisionar os estudantes e manter a ordem do local. Ao contrário do que se esperava, ele era visto como alguém que desorganizava a sala e que suspendia os castigos dados a certos alunos, sendo considerado um acto de abuso de poder. Além disso, contestava-se a sua capacidade de ensinar como se deveria as ideias imperialistas do governo de Napoleão. Assim, ele não durou muito tempo no cargo, sendo demitido pouco tempo depois. As reclamações de que se tem registro são todas relacionadas ao seu carácter e não às suas habilidades enquanto pedagogo. No livro de Dumas, é certo que o abade é um profissional de excelência, vista a rapidez com que o seu aluno aprende as lições passadas. Embora não haja registros de estudos sobre o magnetismo ou hipnotismo em Marselha nesse período, ele foi aceito como membro da Société Médicale de Marseille. Após um ano lecionando no hoje chamado Lycée Thiers, José Custódio é transferido para o Liceu de Nîmes, cidade que fica a cerca de 1h30 de Marselha. Ele atua como professor substituto de filosofia por mais um ano. Foi durante a sua estadia em Nîmes que surgiram os rumores de prisão do abade Faria no Château d'If. Uns acreditam ter sido por conta de uma tentativa fracassada de magnetismo de uma mulher que a levou à morte. Outros creem que foi por questões políticas. Infelizmente, os rumores não podem ser confirmados, uma vez que não há registros que comprovem o ocorrido. Na ficção, porém, é exatamente nela onde o protagonista, Edmond Dantès, encontra o seu tutor. Com uma carreira fracassada nos liceus, o abade volta para Paris em 1813. Ele passa a dar palestras sobre os seus estudos na Rue de Clichy, às quintas-feiras. As aulas eram frequentadas na sua maioria por mulheres e custavam 5 francos por sessão. No final das explicações havia sempre demonstrações do que ficou conhecido como o seu método de sono lúcido, que deu o título a ele de pai do hipnotismo, mas não de imediato. O abade sofreu várias acusações de charlatanismo e ridicularizações na imprensa e no teatro, principalmente.
Em 1819, publica o seu livro De la cause du sommeil lucide ou Étude de la nature de l'homme. Nesse mesmo ano, ele morre aos 64 anos em Paris, vítima de uma apoplexia fulminante. Quase 100 anos depois, uma reedição do livro figura na capa citações como "A doutrina do Abade Faria era verdadeira" e "O futuro reservava ao Abade Faria uma revanche brilhante". Já sobre as homenagens ao Abade Faria existem, hoje, a instituição Porventuria, a Rua Abade Faria em Portugal e a Rue Abbé Faria em França. Na França, ele é mais conhecido por ser um herói do romance de Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo. Padre italiano, condenado em 1811 por crimes com implicações políticas, ele encontra Edmond Dantès no Castelo d'If, onde os dois estão detidos. Culto, científico, poliglota e considerado como um louco pelos guardas. Ele fez amizade com Edmond Dantès, com quem ele elaborou um plano de evasão. Antes de morrer de um acidente vascular cerebral, um AVC, ele revela a localização do seu tesouro na ilha de Monte Cristo, que permite a Edmond Dantès de financiar a sua vingança. E agora vou então ler uma citação do Conde de Monte Cristo. 2 pontos. Filosofia não se aprende. A filosofia é a reunião das ciências adquiridas pelo gênio, que as aplica. A filosofia é a nuvem reluzente em que o Cristo pôs o pé para subir aos céus. O Conde de Monte Cristo foi encenado rapidamente a partir de 1848 e a peça de teatro chega a ser produzida em Londres. O gênio deste romance é de ser uma total ficção, mas que todo o mundo imagina ser a realidade pura. Porém, Alexandre Dumas veio visitar o Château d'If e inspirou-se desta experiência para escrever a sua história. E, alguns anos depois, veio visitar de novo e entende o alcance da lenda que ele criou. O romance torna-se uma verdadeira propaganda para a ilha d'If, que imediatamente se torna famoso e que explora essa fama para manter a lenda. Assim, uma outra imagem do castelo d'If é dada, que vem o tornar mais amigável. Alexandre Dumas tenta dar os meios ao povo de entender a sociedade na qual eles vivem, falando de temas políticos como a discriminação, o que foi censurado pelo governo de então. Dumas entra finalmente no Panthéon francês em 2002, graças à sua obra. E é tudo. Espero que tenham gostado e espero vê-los muito brevemente. Obrigado.